Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite a todos vocês. Para você que está assistindo gravado, talvez nem seja boa noite, então seja bom dia, boa tarde, não importa. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro incrível. Como sempre, para mim é uma honra estar aqui com vocês e agradeço o tempo de vocês também. E que a gente consiga aí causar uma grande transformação nas nossas vidas. Porque como eu estou aqui, o bom de estar aqui, na verdade, né, é que além de passar o conteúdo, primeiro o conteúdo passa por mim para depois chegar até vocês. Então, não pensem que nessa posição aqui eu não estou me transformando, porque estou e pra caramba. Então, isso eu acho que é a melhor parte do processo, no final das contas, é que eu vou ali também, sempre revivendo coisas que, por exemplo, esse programa de hábitos, a primeira vez que eu desenhei ele, eu acho que foi em 2020, 21. De lá para cá, só para vocês terem uma noção, eu dei aula numa pós-graduação na Bahia, do programa de hábitos. Então, eu lapidei ele, melhorei ele. Eu dei aula para outros encontros com pessoas que também têm programas, né, tem cursos que pediram para eu dar aula. Então, esse programa, ele tem ali uns, acho que são uns quatro, acho que foi 2020, deve ter uns 5 anos que eu desenhei ele. Só que ao longo desse tempo eu lapidei ele, eu melhorei ele. Então, por isso que ele é um produto que eu acredito muito, tá? É um programa que, de fato, ele tem ali vários artigos, vários conteúdos, vários livros que eu usei como referência. Então, é, e aí vocês vão entender que nessa jornada tem tudo a ver com essa comunicação que eu tenho da identidade, que é, para mim, o coração da gente estar vivendo uma vida em sofrimento é quando a gente vive essa vida da personagem e não da identidade. Então, vamos à aula 3. Essa aula, nas aulas anteriores, né, a gente falou sobre a importância da integridade, como os nossos pensamentos, as nossas crenças, o ambiente que a gente vive moldam a nossa personagem, né? Então, como é que a gente cria essa personagem e que, por sua vez, molda também os nossos hábitos. A gente viu, então, que você começou a perceber que você não é os seus hábitos, você está os seus hábitos, e que a chave para essa mudança está também numa autorresponsabilidade e no poder da palavra, como a gente usa a palavra com a gente mesmo. Hoje a gente vai dar um passo um pouco além, né? A gente vai entender como a mágica da mudança acontece de verdade. Hoje a gente começa a ultrapassar uma parte só conceitual para ir mais a fundo e entender como que a gente consegue causar essa mudança nas nossas vidas, tá? Bom, todos nós enfrentamos desafios nas vidas, né? As mudanças que parecem pequenas e sem importância, elas vão ter grandes resultados se você tiver disposta, se você tiver disposto a persistir nela por alguns anos. Então, nós sempre. Deixa eu só ver aqui que eu acho que tá. Peraí, pessoal, vou ter que atualizar esse slide aqui, não tá pra gente. Peraí que eu vou abrir o slide certo. Então, nós sempre vamos ter muitos contratempos com o passar do tempo. Tá? A gente sempre vai ter muitos contratempos com o passar do tempo. E a qualidade das nossas vidas depende da qualidade dos nossos hábitos. Tá? Então, como nós sempre vamos ter esses contratempos, é importante entender que a qualidade da nossa vida depende muito da qualidade dos nossos hábitos. Com os mesmos hábitos, você vai ter os mesmos resultados. É inevitável, né? Só que se você tiver melhores hábitos, a realidade que você criou lá na primeira aula se torna possível. Não adianta você tentar criar uma realidade para a sua vida e manter os mesmos hábitos que você vem carregando. Então, esse treinamento, a gente vai trabalhar aqui nos hábitos, principalmente nesses 4 passos, tá? Que são os 4 passos dos hábitos: estímulo, desejo, resposta e recompensa. E as 4 frases de mudança do comportamento que evoluem a partir dessas etapas.
Então, existe uma teoria que se chama agregação de ganhos marginais. Essa teoria, basicamente, ela incorpora a ideia de que da gente procurar pequenas, na verdade, uma pequena margem de melhoria em tudo que a gente faz. Tá? Uma pequena margem de melhoria em tudo que você faz. Então, existe uma equipe de ciclismo inglesa que eles eram assim, ó, os piores, a pior equipe que tinha. Para vocês terem uma noção, nem a marca de bicicletas, né, que vende essas bicicletas super boas aí para ciclismo, queria que essa equipe usasse as bicicletas delas, para não queimar o filme delas. Pra vocês terem uma noção. Então, era muito ruim. Eu não vou lembrar agora de cabeça, mas se eu não me engano, o Tour da França, ele é o mais conceituado tour do ciclismo. E essa equipe, nossa, eles só se arrasavam, eles não conseguiam nem chegar perto do pódio. Nunca tinham resultados bons, tá? E aí, esse princípio da agregação de ganhos marginais surgiu da ideia de você dividir todas as áreas que envolvessem, no caso deles, a atividade de andar de bicicleta e melhorar 1% cada uma dessas áreas. Isso faria com que eles tivessem uma melhora significativa no resultado total. Então, encontrar possíveis melhorias em 1% das áreas negligenciadas e inesperadas muitas vezes. Então, o que eles fizeram essa equipe? Eles testaram tipos de gel de massagem para ver qual desses levava a uma recuperação muscular mais rápida. Olha isso, eles contrataram um cirurgião para ensinar eles a lavar as mãos para reduzir chance de pegar resfriado, né? Porque como a mão, a gente, né, acaba pegando muito resfriado pelo contato, eles contrataram um cirurgião só para ensinar a lavar corretamente as mãos. Determinaram o tipo de travesseiro específico, colchão que proporcionava uma melhor noite de sono para cada atleta, até pintar o interior do caminhão da equipe onde ficavam as bicicletas de branco, eles pintaram. Por quê? Porque a poeira, né, para essas bicicletas que são muito precisas, prejudica muito elas. Então, qualquer poeirinha num ambiente completamente branco, eles conseguiam perceber. Então, eles fizeram isso. Eles pegaram todas as áreas que envolvessem a atividade de andar de bicicleta e foram percebendo como eles poderiam melhorar 1%. Lembra no primeiro dia que eu falei para a gente procurar algo que tivesse faltando, que se tivesse presente faria uma diferença? Lembra disso? É isso. Quando a gente percebe que algo que está ali faltando, que se tivesse presente vai fazer uma diferença, o jogo começa a mudar completamente. Só que na maioria das vezes a gente nem olha para isso, a gente só vai no automático da vida. A gente tem, na verdade, uma ilusão, né, uma mania de valorizar um momento decisivo e desvalorizar as pequenas mudanças do dia a dia. Nós nos convencemos que para ter um grande sucesso precisa acontecer uma grande ação, algo gigante precisa acontecer. A diferença que uma pequena melhoria pode fazer ao longo do tempo é impressionante. E aí a gente não olha para essas pequenas diferenças do dia a dia. E não é achismo, não, é matemática. Porque se você conseguir ficar 1% melhor a cada dia, só 1% melhor a cada dia, você consegue, acaba ficando, na verdade, 37 vezes, mais de 37 vezes, né, melhor em um ano. Só 1% melhor por dia. Só que, por outro lado, se você ficar 1% pior por dia, em um ano, você se reduz a praticamente zero. Ou seja, o que começa bem ou mal se torna, ao longo do tempo, algo gigante na construção de hábitos. Os hábitos, eles são os juros do aperfeiçoamento. Da mesma forma que o dinheiro se multiplica com juros, os efeitos dos seus hábitos se multiplicam à medida que você vai repetindo eles. Os hábitos, então, só depois de 2, 5 ou até 10 anos é que o valor dos bons hábitos e o custo dos maus se torna evidente. O resultado que você tem hoje começou lá atrás.
Ou seja, esse futuro aí que você quer criar já começou. Aliás, você está atrasada, você está atrasado. Por quê? Porque se você não começar agora, você vai pagar caro. Porque os juros só aumentam. E é difícil avaliar isso no dia a dia. Por quê? Porque se você economiza um pouco de dinheiro agora, você não fica milionário em uma semana. Se você for para academia 3 vezes seguidas, você não emagrece, você não fica forte. Nós fazemos as mudanças e como esses resultados eles não aparecem rápido, nós voltamos para as nossas rotinas anteriores. Agora, esse ritmo lento da transformação também facilita para que um hábito ruim volte. Se você comer algo que não é saudável, a balança não vai mudar. Você não vai perceber muito. Você não vê que engordou ali naquele momento. Se você procrastina e deixa o trabalho para amanhã, ainda vai dar tempo, sempre dá tempo no final de fazer. Então, uma única decisão ela é fácil de ignorar. Então, quando você não tem, ou melhor, quando você não faz os exercícios que eu passo aqui, quando você não assiste novamente às aulas, não faz as hipnoses, você perde mais uma oportunidade de começar. Mais uma oportunidade de avançar 1%. A sua mente diz: ah, deixa pra lá, não vou fazer não, é pequeno. Ah, isso aí não faz diferença, esse exercício é bobo. Só que quando a gente repete 1% de erro todos os dias, reproduzindo essas mais decisões, duplicando pequenos erros, racionalizando pequenas desculpas, essas pequenas escolhas viram resultados enormes e tóxicos. É o acúmulo de muitos erros. É uma queda de 1% aqui, ali, que em algum momento gera problemas. Então, a mudança dos hábitos, ela é equivalente a mudar a rota de um navio em apenas alguns graus. Então, imagina que você está saindo aqui mais ou menos, ó, tá? Do Congo. Imagina que você está saindo aqui do Congo e você precisa pegar um navio e esse navio precisa ir retinho até Recife. Mais ou menos aqui, né, no mapa. É uma linha reta aqui, tá? Se logo no início aqui da saída do Congo você fizer um ajuste de pouquíssimos graus, não precisa nem ser 1%, é 0, alguma coisa por cento nos graus do navio, uma pequena mudança em poucos graus faz você chegar na Argentina. Olha a diferença. É uma mudança imperceptível na hora que o navio sai. Ninguém perceberia. Se ele não tivesse aqui sistema de navegação e mudasse só um pouquinho os graus e fosse retinho, a diferença faz com que ele, ao invés de chegar em Recife, chegue na Argentina. Olha a diferença. Ou seja, a distância aplicada pelo trajeto faz você ir muito longe de onde você queria. Da mesma forma, uma pequena mudança nos seus hábitos diários, né, ali todo santo dia, pode direcionar a sua vida para um resultado muito diferente. Fazer uma escolha que seja 1% melhor ou pior parece, no primeiro momento, insignificante. Só que ao longo dos momentos que compõem a sua vida, essas escolhas determinam a diferença entre quem você é e quem você poderia ser. A diferença entre a personagem e a sua identidade. Então, pessoal, o sucesso ele é resultado de hábitos diários, não de transformações únicas na vida. Não importa, não importa o quanto você seja bem ou mal sucedido agora, nesse momento. O que importa é saber se os seus hábitos estão te colocando no caminho do sucesso. Você pode estar agora aí no fundo do poço. Você olha e fala: nossa, está tudo errado meus hábitos. Nossa, está terrível. Não importa. Os resultados que você tem agora não importa. A sua preocupação agora deve ser maior com a trajetória atual do que com os resultados atuais. Ou seja, não importa o resultado que você tem aqui agora. Ai, o navio veio para o lugar errado, estou na Argentina. Não importa. Importa é para onde eu estou apontando agora esse navio. Ou para onde eu quero apontar ele agora.
Porque a gente fica, às vezes, preso nos resultados que a gente tem agora e não sai mais do lugar. Ah, agora já ferrou tudo. Não, não importa o resultado. Foca agora é como, para onde eu aponto na vida, para onde eu quero chegar. Na segunda aula, na segunda aula eu falei, você não é os seus hábitos, você está os seus hábitos. Então, seus resultados, eles são uma mensuração atrasada dos hábitos. O que te incomoda hoje já faz tempo que está no rumo errado. Não adianta você agora se preocupar com isso. Já foi, já tem tempo que estava ali. Porque o tempo ele vai ampliando essa margem entre o sucesso e o fracasso. Os bons hábitos transformam o tempo num grande amigo e os maus hábitos transformam ele num inimigo, tá? Você querendo ou não, a sua mente ela vai automatizar. Ela vai te fazer criar hábitos. É inevitável, a gente vai criar hábitos. Isso é um fato. Você não tem como fugir disso. Agora pensa aqui comigo. Se você naturalmente vai criar hábitos, se é um mecanismo automático, não é melhor que você tenha o controle desses hábitos? Não é melhor que você escolha esses hábitos? Porque a gente não escolhe, na maioria das vezes. Então, se você já vai criar os hábitos, poxa, seja você a dona, a guia desses hábitos. Então, exercício. Eu quero que você separe agora as áreas da sua vida em outras áreas e veja como você pode melhorar 1% a cada dia. Separando as áreas da minha vida em outras áreas, como eu posso melhorar 1% a cada dia? Lembra? A gente escolheu as áreas da vida para trabalhar, né? A gente escolheu a área, você escolheu aí saúde, finanças, não importa. Eu quero que você reparta essa área em mini áreas e olhe para essas áreas pensando como eu posso melhorar 1% a cada dia. Vamos supor que você escolheu a área da saúde. Eu vou pegar a área da saúde e vou separar em várias outras áreas: alimentação, treino, meditação, enfim, vou olhar para a área da saúde e tem outras áreas. Como eu posso melhorar 1% a alimentação? Como eu posso melhorar 1% o treino na minha academia? Eu quero que você reparta as áreas da sua vida, ficou claro, né? Em micro áreas para pensar como eu melhoro 1%, que nem a equipe de ciclismo usou nessa agregação de ganhos marginais. Porque é o seguinte, pessoal, quando a gente percebe um momento extraordinário, ele não aconteceu ali. Na verdade, são várias ações que geram uma potência para gerar aquele resultado. Isso acontece em todos os lugares, na natureza, no ser humano. Muita gente que tem câncer, muitos desses câncer passam cerca de 80% da vida indetectável. A pessoa não sabe que tem. Pode perceber que tem gente que em meses o câncer aparece e a pessoa morre. Toma o corpo em meses o câncer, mas ele já estava lá. O bambu, o bambu, ele passa 5 anos, olha isso, o bambu passa 5 anos criando sistemas radiculares para dentro da terra. Ou seja, o bambu fica 5 anos crescendo para dentro da terra, ninguém vê o bambu. Aí ele rompe o solo e atinge cerca de 30 metros em 6 semanas. Quem vê o bambu crescendo de fora fala assim: nossa, o bambu cresce muito rápido, em 6 semanas ele cresce. E cresce essa altura toda. Imagina, ele ficou 5 anos crescendo para baixo para só depois, em 6 semanas, crescer rapidinho para cima. Parece que foi rápido, mas não foi. Esse é o sistema dos hábitos na nossa vida. Quem, tem um documentário do Michael Jordan, que é do arremesso final, que eu acho sensacional. Quando você vê o Michael Jordan, se você não assistiu, assiste. Eu acho que eu já sugeri ele em algum outro programa. Não sei se foi nesse. Vale a pena assistir para entender a mentalidade dele. Quando você assiste lá, ele acertando no arremesso, no último minuto, minuto final ali, o arremesso, aquele arremesso não foi feito ali. Foi feito há anos atrás. Foi feito com 2 horas a mais de treino todos os dias. Foi feito fazendo arremesso centenas de vezes depois do treino. Foi feito acordando um pouco mais cedo todos os dias. Foi feito na alimentação que ele precisava todos os dias. Tem noção do quanto tempo demorou para aquilo se tornar automático? Parte de quem ele é.
Ele não precisou pensar direito para fazer aquele arremesso, a mente dele, o corpo executa. Então, quando a gente reparte as áreas da vida ali, o que eu quero que você faça? 1% só. Todos os dias você tem que adicionar alguma coisa nova no seu jogo. Mas não precisa ser algo gigante. A dificuldade da maioria das pessoas é imaginar que essa mudança precisa ser algo gigante. Não precisa. 1%. Os hábitos, eles geralmente parecem não fazer diferença, até que você cruza um limite, um limite crítico ali que desbloqueia um novo nível de desempenho. Existe um vale de desilusão. Por quê? Porque as pessoas esperam progredir de forma linear. E eu sei, é frustrante. É frustrante quando você está uma semana, um mês fazendo qualquer coisa e não viu o menor resultado, zero. Por quê? Essas mudanças elas parecem ineficazes, às vezes até meses. Em até meses você ainda está fazendo negócio e parece que não teve resultado nenhum. Auto-hipnose é uma coisa que eu falo pra caramba. Gente, faça as auto-hipnoses que eu ensino. Faça sozinho, porque assim, tem muito resultado. Eu já tive muito resultado com auto-hipnose. Só que você faz um mês, você fala, ah, não tive grandes resultados. Óbvio, não tem ainda. A sensação é de que você não está indo para lugar nenhum. E essa é uma das principais razões das pessoas desistirem de construir bons hábitos. As pessoas elas fazem até pequenas mudanças, elas não conseguem ver o resultado e elas param. Os hábitos eles precisam de tempo, tempo suficiente para romper o fator crítico. O fator crítico é o que vai o tempo inteiro trabalhar para te proteger, medindo o que pode e o que não pode entrar na sua mente subconsciente. Quando você finalmente romper o fator crítico, aí você vai ter os resultados. E aí as pessoas vão falar que você teve sorte, que foi rápido. Nossa, que sucesso foi muito rápido. Você foi abençoado. Imagina. O mundo só consegue ver o acontecimento mais impactante quando acontece ali o resultado. Mas ele não vê o que veio antes. As pessoas não veem o que você passou antes. Eu adoro essa frase. Quando nada parece dar certo, eu verei o cortador de pedras martelando a sua rocha talvez 100 vezes, sem que uma única rachadura apareça. Mas na centésima primeira martelada, a pedra se abre em duas, e eu sei que não foi aquela que conseguiu isso, mas todas que vieram antes. É legal essa frase, porque é isso. O cortador tá lá, ele martelando a pedra, martelando. Vocês já viram eles martelando como é que funciona? É bem legal. Depois procurem no YouTube. Martelando, martelando, não tem um movimento da rocha. 100 vezes. Na centésima primeira, pum, a rocha inteira se parte. Parece que foi aquela martelada, mas não foi. Foram as 101 marteladas juntas. A semente de todo hábito é uma única e minúscula decisão. É o efeito dominó. É aquele efeito dominó. Então, eu quero que você faça esse exercício também. O efeito dominó, você só precisa empurrar a primeira pedra. Então, qual é a única coisa que você precisa fazer? Que ao fazê-la, todo o resto se torna mais fácil ou desnecessário. Você vai repartir as áreas da sua vida, pensar como melhorar 1%, mas você vai fazer essa pergunta. Como é que eu melhoro 1%? Qual é a única coisa que eu preciso fazer que ao fazer todo o resto se torna mais fácil ou desnecessário? Sempre tem. Por exemplo, repartir a área da vida da saúde. Alimentação. Cara, como muita besteira em casa. Qual é a única coisa que eu preciso fazer? Não comprar besteira. Parece bobo, mas a gente não reparte as áreas da vida e você acha que você tem que não comer. Mas você não consegue não comer. Você é um ser humano, tudo bem não conseguir comer. Mas você precisa não comprar. Enfim, existem estratégias. Eu vou falar mais disso pra frente. Mas essa pergunta ela é poderosa, porque se você fizer ela, vai clarear o que você precisa fazer. A gente aprende ao longo da vida que a gente precisa colocar muitas metas, né, em tudo para a gente alcançar bons resultados, precisa de meta, meta, meta. O problema é que nós não sabemos definir as metas, isso é um ponto. E quando nós definimos as metas, elas geralmente estão relacionadas a resultados que a gente quer alcançar. Só que a gente precisa entender o sistema que leva a gente aos resultados.
Os sistemas, eles são os processos que levam aos resultados. Por exemplo, quando eu comecei a jogar vôlei, eu não sabia que eu não pensava em ser campeão mundial. Eu tinha 10, 11 anos, eu nem pensava em nada disso. Eu queria ser um excelente jogador de vôlei. Então eu aprendi um sistema que me faria alcançar esse resultado, um sistema para ser um bom jogador. Virando um bom jogador de vôlei, o que, que aconteceu? Eu ganhei centenas de campeonatos. Entende a diferença? As metas, elas não são completamente inúteis. Claro que não. Elas são boas para determinar uma direção. Só que são os sistemas que fazem o progresso. Quando você só pensa nas metas, que é o que acontece com a maioria das pessoas, você esquece dos sistemas e isso que causam os problemas. Porque assim, ó, vamos lá, quais são os problemas das metas? Primeiro problema, quando você determina uma meta, os vencedores e os perdedores têm as mesmas metas. A meta ela tem um problema sério de viés de sobrevivência. A gente se concentra nas pessoas que venceram, que são os sobreviventes. E a gente acha que se a gente tiver as mesmas metas dessas pessoas, a gente vai ter os mesmos resultados delas. Só que a gente esquece das várias outras pessoas que também tinham as mesmas metas, o mesmo objetivo, mas não tiveram sucesso. Percebe isso? Um atleta olímpico, por exemplo. Todo atleta olímpico está lá na Olimpíada quer ganhar medalha de ouro. Ou seja, eles têm as mesmas metas. Todo candidato ao emprego quer o emprego. Então, se as pessoas bem-sucedidas ou mal-sucedidas compartilham os mesmos objetivos, não é a meta que diferencia os vencedores dos perdedores. Não foi a meta que fez os ciclistas ganharem. Uma coisa que eu não falei para você dos resultados desses ciclistas, né? Eles começaram a ganhar o Tour da França. Eles fizeram a agregação de ganhos marginais, melhoraram 1% dessas áreas e começaram a ganhar uma coisa que era impensável. Eles nem chegavam perto. Então, a meta deles sempre foi ganhar. A meta estava lá. Só que nada mudava na meta. Só quando eles implementaram um sistema de pequenas melhorias contínuas, eles começaram a ver os resultados. Faz sentido isso para vocês? Problema 2 das metas. Alcançar uma meta, ela é só uma mudança momentânea. Imagina que você fala o seguinte: a minha meta é perder 5 quilos. Se você alcança isso, mas mantém os mesmos hábitos que te fizeram ficar acima do peso, em pouco tempo volta tudo. É por isso que muita gente vive no efeito sanfona. O mesmo resultado vai voltar a acontecer porque você não mudou o sistema. Você não tratou a causa, só o sintoma. Alcançar uma meta muda a sua vida no momento. E esse é um fato controverso sobre o aperfeiçoamento. A gente acha que precisa mudar o resultado, mas o problema não está ali. O que a gente precisa mudar são os sistemas que produzem os resultados. Imagina, por exemplo, você está com uma goteira no meio da sua sala. Todos os dias fica pingando um pouquinho de água na sua sala. Aí a sua meta é parar de molhar a sala. Então, para resolver isso, você coloca um balde. Pronto, parou de molhar a sala. Isso resolve momentaneamente. O sistema é você arrumar o telhado. Entende? Problema 3 das metas. As metas, elas restringem a sua felicidade. Você fica jogando para o futuro. Ai, quando eu alcançar a minha meta, eu vou ser feliz. O problema é que você está sempre colocando a sua felicidade de lado até a próxima meta. É como se a felicidade fosse algo para o eu futuro desfrutar. Mas o futuro não existe, só existe o presente. Metas de resultados são alimentos do desejo. E além disso, as metas elas criam uma espécie de efeito rebote. Porque se você alcança o seu objetivo e é bem sucedido, ótimo. Se você não alcança, você é fracassado. É uma decepção. Só que eu vou te falar uma coisa: é improvável que o seu caminho ao longo da vida corresponda exatamente ao que você tinha em mente quando você começou. Não faz sentido você empacotar a sua satisfação
em apenas um cenário de resultado, quando existem milhões de caminhos para o sucesso. E aí a gente entende porque que também não dá para seguir as cartilhas dos hábitos dos outros. Ah, fulano falou que eu tenho que fazer isso, acordar assim, fazer aquilo. Não dá. Quando você se apaixona pelo processo e não pelo produto final, você não precisa esperar um dia para ser feliz. A felicidade já está no momento presente. Então, nada mais presente do que desfrutar o processo, aqui e agora. Problema 4 das metas. As metas, elas estão em desacordo com o progresso de longo prazo. Dando de novo o exemplo dos medalhistas olímpicos, muitos medalhistas olímpicos perdem o campeonato mundial no ano seguinte da Olimpíada. Ué, mas ele não é o melhor do mundo? E claro, só para fazer um adendo aqui, no caso deles, eles precisam dessa meta, tá? Ganhar a Olimpíada, porque uma questão específica, tá? Só estou trazendo como referência. Até porque a meta deles lá atrás não era essa, se tornou nos últimos 4 anos, né? Qual é a motivação que ele tem para ganhar o Campeonato Mundial do ano seguinte se ele já alcançou a meta? Não tem motivação. É por isso que muitas pessoas voltam para os velhos hábitos depois de realizar o objetivo. Realiza, ela volta para o velho hábito, ela já alcançou, não tem mais objetivo. O foco ao estabelecer metas é ganhar um jogo. O propósito de estabelecer sistemas é continuar jogando. E é isso que a gente quer na vida. Não é uma única realização. Só que o que a gente quer é um ciclo de melhorias contínuas. E por trás disso tem a meta. É o seu compromisso com o processo que vai determinar o seu progresso. Tá claro até aqui para vocês? Claro. Quando esses maus hábitos se repetem o tempo todo, não é que as pessoas não querem a mudança. O problema é que elas estão usando o sistema errado. Poucas coisas na vida podem ter um impacto mais poderoso do que você melhorar os seus hábitos diários. Só que é provável que no ano que vem você faça a mesma coisa em vez de fazer algo melhor. Por que é um desafio mudar os nossos hábitos? Primeiro, a gente tenta mudar a coisa errada. Segundo, a gente tenta mudar os nossos hábitos da maneira errada. Eu vou ensinar para vocês as 3 camadas da mudança de comportamento, tá? Aqui, o branco é a identidade, o preto são os processos e o amarelo são os resultados. A primeira camada, vou começar daqui, são os resultados. Nesse nível, você está procurando, você está preocupada em mudar os seus resultados. Então você quer emagrecer, você quer ler um livro, você quer vencer o campeonato. É aquele resultado. A maioria das metas que você definiu está associada a esse nível de mudança, tá? Tá sempre pensando ali no resultado. A segunda camada, preta, é a mudança dos processos. Esse nível você se preocupa com a mudança dos seus hábitos e sistemas. Então, você quer emagrecer. Aqui você começa a se preocupar com o seguinte: eu preciso implementar uma nova rotina na academia. Você começa a perceber que precisa organizar melhor a sua mesa de trabalho, desenvolver uma prática de meditação. A maioria dos hábitos que você cria estão associados a esse nível. A terceira camada, a branca, é a mudança da identidade. Esse nível está relacionado com a mudança das suas crenças, de quem você é, sua visão de mundo, sua autoimagem, seus julgamentos sobre você e os outros. A maioria das crenças, suposições e preconceitos está nesse nível. Por isso, o contexto das 2 aulas foram tão importantes para a gente chegar nesse ponto. Os resultados, eles estão ligados ao que você ganha. Os processos ao que você faz. Mas é a identidade que está ligada ao que você acredita, mas principalmente a quem você é. Quando se trata de construir hábitos que durem, pensando nesse sistema de melhorias de 1%, a questão não é aqui se um nível é melhor que o outro. Todos os níveis de mudança são úteis, tá? O problema é a direção da mudança. A gente se acostuma ao processo de mudança de hábitos focado só no que a gente quer alcançar, só nos resultados.
A alternativa é criar hábitos baseados na identidade. Dessa maneira, a gente começa a se concentrar em quem desejamos nos tornar. Aqui muda completamente o jogo. Por exemplo, uma pessoa, imagina que eu tô encontro um amigo numa festa. Eu viro para ele e falo: "Oi, toma aqui uma bebida. Vamos beber? Toma aqui uma bebida." Se ele vira para mim e fala: "Não, obrigado, obrigado, eu tô tentando não beber." Se ele fala isso, "Não, obrigado, eu tô tentando não beber", é porque ele ainda acredita que é capaz de beber. Ele é uma pessoa que bebe tentando não beber. Consegue entender isso? Tentando ser uma pessoa que não bebe. Ele está falando: "Não, obrigado, eu estou tentando não beber. Estou tentando parar de beber." Essa pessoa, ela espera que o comportamento mude, só que ao mesmo tempo ela carrega as mesmas crenças, que é: talvez eu não consiga, eu ainda bebo. Só que se eu falo para ele: "Oi, tudo bem? Olha, vamos beber aqui, toma aqui uma bebida", e ele fala: "Não, eu não bebo." Olha a diferença que tem nessa afirmação. Olha a diferença. Uma pequena diferença na afirmação sinaliza aqui pra gente uma mudança na identidade. Vocês conseguem perceber essa pequena diferença? Não, obrigado, eu tô tentando não beber. Com, não, obrigado, eu não bebo. É uma identidade, eu não bebo. Beber pode até ter feito parte da vida anterior dele, mas agora ele não bebe. Ele não se identifica como uma pessoa que bebe. A maioria das pessoas nem sequer considera a mudança de identidade quando ela quer aperfeiçoar algum aspecto. Elas apenas pensam o seguinte: eu quero ser magro. Resultado: e se eu adotar essa dieta, processo, sistema, eu serei magro. Para por aí. Ela não tem uma identidade. Por isso que na aula anterior eu expliquei todo aquele contexto que nós fomos inseridos. E aí a gente quer mudar os nossos hábitos em cima dos resultados. Mas a nossa identidade é outra. Não vai dar certo. Pode funcionar? Pode. Tudo pode. Mas é muito mais difícil. Quando você faz isso, você estabelece metas e determina ações para atingir esses objetivos, mas você não considera as crenças que te impulsionaram a essas ações. Existe uma lente, uma maneira sua de enxergar o mundo, o seu molde mental. Isso cria a sua personagem. Por trás dessa sua personagem estão os seus hábitos. Você pode até desejar. Eu desejo, eu penso positivo para ter mais dinheiro. Mas se a sua personagem for uma personagem que gasta, que consome ao invés de produzir, você vai continuar sendo atraído por gastar ao invés de ganhar. Você pode querer ser mais saudável, pensar: não, eu tô pensamento positivo, eu vou ser mais saudável, eu vou fazer as coisas. Mas se você continua priorizando o conforto, os desejos em vez de realização, você vai continuar sendo atraído para atividades mais relaxantes do que atividades que façam você ter os resultados que você quer. É difícil mudar os hábitos se você não mudar as suas crenças que te levaram ao seu comportamento. É difícil mudar os seus hábitos se você não mudar a sua identidade. Você até tem um novo objetivo, um novo plano, mas você não mudou quem você é. A sua personagem continua determinando a sua vida. E uma forma de motivação natural para tudo isso é quando um hábito se torna parte da sua identidade. É diferente você dizer eu quero algo de dizer eu sou algo. Então o seu objetivo não é emagrecer. O seu objetivo é se tornar saudável. Tem a diferença da identidade? Um objetivo de emagrecer é amplo. Ser saudável é uma identidade. O objetivo não pode ser ler um livro. O objetivo é se tornar um leitor. Ler um livro, você lê, acabou. E aí? Nunca mais vai ler nenhum livro? Se você é um leitor, você lê sempre livros. Se você é saudável, você está sempre comendo bem. É inevitável. Faz parte de quem você é. O seu comportamento, os seus comportamentos, né, são geralmente um reflexo da sua identidade. Ou melhor, da sua personagem.
porque você não escolheu. O que você faz é uma indicação do tipo de pessoa que você acredita ser, seja de forma consciente ou não. Então, quando uma pessoa acredita num aspecto da identidade, ela vai agir de acordo com essa crença. Da mesma forma, a pessoa que incorpora os exercícios na sua identidade, ela não precisa se convencer a treinar. Fazer o que tem que ser feito é fácil para ela, já está na identidade dela. Eu não preciso, eu não acordo de manhã e sofro para ir na academia. É meio que é como se fosse escovar o dente para mim. Não tem conversa, é natural. Por quê? Faz parte da minha identidade. Quando o seu comportamento e a sua identidade elas estão totalmente alinhadas, você não fica mais buscando uma mudança de comportamento. Você só fica agindo como o tipo de pessoa que você já acredita ser. A formação de hábitos, ela sempre tem os dois lados. Quando você trabalha a mudança de identidade em você, isso vira uma força poderosa para você se aperfeiçoar cada vez mais. Só que quando você não trabalha, a sua personagem é que dirige você. Você se torna leal a essa personagem e ela influencia na sua capacidade de mudança. E aí, acreditando no que a personagem diz, nós começamos a usar a palavra contra nós. De novo, o uso da palavra. Eu tenho dificuldade de emagrecer, eu tenho dificuldade para dormir, eu sou muito desastrada, eu estou sempre atrasada, eu não honro a minha palavra, e milhões de variações que a gente usa o tempo inteiro. Exercício. Quais são as frases que você fala para você o tempo todo? Quais são as frases que eu falo para mim o tempo todo? Quando você repete a mesma história para você há anos, é fácil aceitar tudo isso como um fato. Você começa a resistir a certas ações porque não é quem você é, não é quem eu sou. Então, se você tem que acordar cedo para ir correr no parque, você fala: ah, não vou porque não é quem eu sou isso. Não, não faço isso. Existe uma pressão externa, que na verdade já virou interna, para você manter a sua autoimagem e se comportar consistente com a sua personagem. Você encontra uma maneira de evitar se contradizer. Então, a barreira para mudança positiva em qualquer nível, indivíduo, equipe, sociedade, é justamente esse conflito de identidade. É você viver pela personagem. Os bons hábitos, eles podem fazer sentido racionalmente, mas se eles entram em conflito com a sua identidade, você não vai conseguir colocar eles em prática. Por isso que você abandona. Em qualquer momento, você pode ter dificuldade de manter os seus hábitos. Por quê? Está ocupada, está cansada, sobrecarregada de milhões de coisas do dia a dia. Só que ao longo do prazo, a verdadeira razão para você não conseguir manter os hábitos é porque não está. É porque a sua personagem está no caminho. Não está associado à sua identidade. Faz sentido isso para vocês? Conseguem perceber isso? Progredir é você desapegar. Ser a melhor versão de você exige que você reveja continuamente as suas crenças, atualize e expanda a sua identidade. O que que acontece? Você acha que já está bem. Aí você evolui um pouco e você vê que você não estava tão bem quanto você achava. Uma coisa que é legal de ver é foto antiga, né? Você vê foto antiga, você achava o seu estilo, o seu cabelo naquela época maravilhoso. Se você pegar hoje, é possível que você ache estranho, mas na época você não achava. E isso leva a gente a uma questão importante que eu falei no encontro passado, né? O seu modelo mental, as crenças, a sua visão de mundo desempenham um papel tão importante no seu comportamento que eu quero que você pense de onde elas vieram e continuam vindo. Como é que exatamente essa personagem foi formada? Como é que você pode mudar essa personagem aos poucos, colocando a nova identidade que você quer, usando esse sistema de 1%? Qualquer que seja a identidade que você queira formar, criar na sua mente uma imagem clara do que você quer e representar para você mesma
como se você já tivesse alcançado aquilo, vai fazer você entrar num estado anterior, que vai te apoiar para criar os resultados que você deseja. Porque lembra, a mente não sabe a diferença do real para o imaginário. O poder da linguagem, o poder da palavra, isso é muito poderoso. A gente deveria usar mais isso a nosso favor. Então, exercício. Eu quero que você anote as 5 crenças chaves que te limitaram no passado. E anote as 5 crenças positivas que possam te apoiar para alcançar a sua nova identidade. Quais são essas crenças? No que você precisa acreditar? Então, a sua personagem, ela nasce dos eventos e pessoas que você conviveu, mas ela se estabelece através dos seus hábitos. Você não nasceu com essas crenças pré-definidas. Toda crença, incluindo aquelas que você tem sobre você mesma, ela é aprendida, ela é condicionada através da experiência. Os seus hábitos, então, eles são uma representação dessa personagem. Quando você vai lá, faz a sua cama todos os dias, você incorpora a identidade de uma pessoa organizada. Quando você escreve todos os dias, você incorpora a identidade de uma pessoa criativa. Quando você treina todos os dias, você incorpora a identidade de uma pessoa saudável. Quanto mais você repete um comportamento, mais você reforça a identidade associada a ele. Na verdade, olha que coisa curiosa. A palavra identidade, ela é derivada de 2 palavras latinas, essentitas, que significa ser, e identidem, que significa repetidamente. Ou seja, a sua identidade é literalmente seu ser que se repete. Então, seja qual for a sua identidade, você só acredita nela porque você tem uma prova. Eu chamo de personagem, porque na verdade você vive uma falsa identidade que você não escolheu viver. Só que agora que você tem consciência disso, você pode escolher viver a identidade que você quiser. A nossa mente ela precisa de evidências. Quanto mais evidências você tem de uma crença, mais ainda você vai acreditar nessa crença. O Michael Phelps, grande nadador, ele não começou a vida dele como atleta de alta performance da natação. Ele passou a ser um atleta de alta performance da natação através dos hábitos. Consegue entender a diferença? Então, os hábitos são as únicas ações que influenciam a minha identidade? Não. Só que por conta de frequência, de repetição, eles são geralmente os mais relevantes, os mais evidentes. Cada experiência da sua vida modifica como você se vê. Quando você repete algumas ações durante um certo tempo, a evidência começa a aparecer. E a sua autoimagem, a maneira como você se vê, começa a mudar. Por isso que o efeito de uma única experiência tende a desaparecer ao longo do tempo. Em contrapartida, o efeito dos hábitos ele é reforçado com o tempo. E aí a gente chega a uma conclusão de que os seus hábitos constituem a maior parte das evidências que moldam a sua identidade. Então, dessa maneira, o processo de criação de hábitos é, na verdade, o processo de se tornar você mesmo. É dizer adeus para a personagem. Para mim, entender essa parte que é uma das mais legais do programa. O processo de criação de hábitos é, na verdade, o processo de se tornar quem você quer ser. É uma evolução gradual. A gente não muda só estabelecendo e decidindo ser alguém inteiramente novo. A gente muda pouco a pouco, dia a dia, hábito por hábito. Então a gente está constantemente passando por mini evoluções do eu. Como? 1% ao dia, 1% naquela área. Cada atitude que você toma é um ponto a mais para o tipo de pessoa que você deseja se tornar. Um único ponto não vai transformar suas crenças, mas à medida que eles se acumulam, o mesmo acontece com as evidências da sua nova identidade. Conforme as evidências vão se acumulando, essa nova identidade vai ficando clara para você. Esse é o paradoxo de fazer pequenas escolhas, pequenas melhorias. Você não precisa de grandes mudanças. Só que você só precisa, na verdade, de pequenas mudanças.
Só que essas pequenas mudanças fazem uma grande diferença ao mostrar evidências da sua nova identidade, o que se torna, no final das contas, uma grande mudança, entende? Consegue entender como é que os hábitos são o caminho para mudar a identidade? Mudar o que você faz é a maneira mais prática de mudar quem você é. E a cada hábito você aprende uma das coisas mais importantes, confiar em você. Então, quando a pessoa, ou melhor, quando a cada 1% que você muda, as evidências começam a mudar, começam a aparecer, a história que você conta para você começa a mudar. Naturalmente também funciona da forma inversa. Todas as vezes que você escolhe realizar um hábito ruim, é um ponto negativo que reforça a sua personagem. Então, novas identidades exigem novas evidências. Se você continuar lançando os mesmos pontos de sempre, você vai sempre ter os mesmos resultados. É um processo de duas etapas: decidir o tipo de pessoa que você quer ser e provar para você com pequenas vitórias, pequenas evidências. Lembra a realidade que você criou? Quais são os seus princípios e valores? Quem você quer ser? Eu quero ser saudável. Usa a palavra. E aí você pega, eu quero ser saudável. O que está faltando nessa área da minha vida que, se estivesse presente, faria uma diferença em quem eu quero ser? Quem é o tipo de pessoa que é saudável? Provavelmente alguém que tem integridade, autorresponsabilidade. Aí o seu foco muda de emagrecer, baseado em resultado, para ser uma pessoa autorresponsável e com integridade, baseada em identidade. Quando você entende o princípio por trás, é que você começa a usar o que a gente chama de modelagem para te apoiar. Depois que você entende os princípios, você pode usar a modelagem. Por quê? Porque quando você tiver dúvidas de como agir em determinados momentos, você se pergunta: o que uma pessoa saudável faria agora? O que uma pessoa íntegra faria nessas circunstâncias? Você aprende a medir a identidade. Ah, essa pessoa acorda às 5 horas da manhã. O que tem por trás disso? Disciplina, consistência. É um ciclo de feedbacks. Os seus hábitos moldam a sua identidade molda os seus hábitos. E é importante deixar que os seus valores, princípios da sua identidade e não os seus resultados orientem esse ciclo. Faz sentido isso, entende? Esse é o valor, esse é o real motivo da importância dos hábitos. Você está se tornando o tipo de pessoa que você quer? Porque o primeiro passo não é o que, nem o como, mas quem. Você precisa saber quem você quer ser. O poder de mudar as suas crenças sobre você é seu. A sua personagem que você vive hoje não é algo gravado na pedra. Você sempre tem escolha. Você pode escolher a identidade que você deseja reforçar hoje com os hábitos que você escolher hoje. Construir hábitos melhores não é preencher o seu dia a dia com truques que você vê no Instagram. Tomar banho gelado a tal hora, acordar não sei o quê, usar roupa de... Não. É alcançar. Não é alcançar medidas extremas, externas, né, de sucesso. Os hábitos, eles te ajudam a alcançar todos esses resultados. Ah, ter mais dinheiro, ser mais magro, eles ajudam. Mas na origem, eles não se desenham para você ter algo. Eles tratam de você se tornar alguém. Os hábitos, eles são importantes porque eles ajudam você a se tornar o tipo de pessoa que você deseja ser. Eles são um canal que faz você desenvolver as suas crenças mais profundas sobre você. Se você faz aquilo todo dia, é inevitável que você ache que você é aquilo. E aí, de fato, você se torna os seus hábitos. Para terminar, as pessoas não escolhem seus futuros, elas escolhem seus hábitos. E os seus hábitos determinam os seus futuros. Essa frase é muito poderosa também. Então, meu povo, não é difícil se tornar quem você quer. Não é difícil construir hábitos que façam a sua vida ser incrível. E você pode ser quem você quiser ser. Porque você já tem hábitos positivos. Você já tem hábitos incríveis dentro de você.
Você tem hábitos positivos aí? E eu vou deixar um desafio para essa semana. Eu quero que nessa semana você pratique um hábito positivo que você não enxergava mais na sua vida, que você já teve, que você fala, caramba, é verdade, eu fazia isso. Eu quero que você pratique todos os dias melhorando 1% por dia. 1%. Nossa, eu tinha esse hábito. Ah, não vou conseguir fazer ele inteiro. Eu quero que você se aproxime 1% dele todos os dias. Esse é o desafio dessa semana. O desafio dessa semana é você praticar um hábito positivo que você já teve, que ficou esquecido, mas que faz parte de quem você é. E pratique ele 1% por dia. Tá bom? Ficou claro para vocês esse treinamento? Curtiram? As próximas duas aulas, elas são ainda mais transformadoras, porque agora eu vou entregar estratégias mais profundas nas próximas duas aulas. O, o, vocês entenderam a camada da identidade, entenderam a importância de criar os hábitos. Agora vocês vão entender mais a fundo o como, estratégia. Agora vai ser. As próximas duas aulas são de muita estratégia para criar hábitos. Não tem como vocês não criarem hábitos com as estratégias que eu vou entregar. Tá bom? Então, muito boa noite. Que vocês durmam muito bem, que vocês tenham uma semana incrível. E eu espero vocês aqui na próxima aula, na terça-feira que vem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!